Alô, família linda da nossa querida Maçonaria Universal. Desculpa eu estar bem à vontade, é porque eu estou aqui hoje no meu sítio e terminei a lida aqui, né? E eu estava trabalhando e estava quase pensando, né? Em relação a algumas temáticas que nós temos vivenciado na maçonaria institucional. Uma questão muito simples que está virando chacota, está virando, de certa forma, uma separação, e vou ser mais enfático em dizer que estão criando, a instituição está condicionando aos irmãos a acreditarem que existe desiniciação, ou seja, estão fazendo com que os irmãos se separem, porque nós somos sabidos que uma vez iniciado, sempre iniciado, não há desiniciação. O maçom, o homem, o candidato, eu não gosto nem de usar a palavra profano, né? Mas o neófito, quando passa pela ritualística de iniciação, ele nasce para a maçonaria. E aí, uma vez maçom, sempre maçom. Não há desiniciação. O que há é iniciação. Então, esse maçom, ele passa a ser um maçom ativo ou um maçom inativo. O que tem acontecido hoje, que as instituições têm feito com que os seus membros, os seus associados, tenha feito uma separação e estão criando um jargão de que o maçom que não esteja 100% envolvido, mesclado a essa instituição, ele passa a ser um maçom espúrio. Meus irmãos, vamos parar de sermos ridículos. A partir do momento que eu adentro em uma dinastia, digamos assim, de origem, onde a tradição quer que o neófito receba do seu mestre as palavras, todo o processo iniciático. Então, se aquele indivíduo ele passou por essa mesma homogeneidade iniciática, ele jamais será espúrio. Se ele um dia vier se tornar uma pessoa espúria em relação a uma vivência maçônica, é porque os seus antagonistas, aqueles que passaram o segredo iniciático para ele, também são pessoas espúrias. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que aqui no estado do Ceará, o universo conspirou, e isso não é segredo para aqueles que acompanham o meu canal, que eu disse várias vezes, somente nos vídeos que eu trato de regularização, regularidade e reconhecimento, regularidade de origem, que se um dia nós tivéssemos 6, 7 irmãos, mestres maçons, que estivesse dentro dessa regularidade de origem, que de fato foram iniciado, elevado, exaltado, e de um comum acordo, envolvido nessa energia cósmica da tradição maçônica, e desejosos de viver maçonaria, eles fundassem uma loja maçônica, eu estaria dentro. E o que aconteceu? O universo conspirou, esses maçons apareceram e nós fundamos a loja maçônica Guerreiros da Luz e da Liberdade, aqui no estado do Ceará, especificamente no Oriente de Pacatuba. Uma loja com regularidade de origem, porém sem nenhum vínculo institucional, sem nenhum tratado de reconhecimento, muito menos filiado, muito menos subordinado. É uma loja livre, assim como diz o seu nome, Guerreiros da Luz e da Liberdade. E eu desafio
qualquer maçom manter um diálogo conosco sobre o que seja regularidade de origem, até porque vocês não estudam maçonaria. Maçom não estuda, maçom é condicionado. Maçom passa aquilo que ele recebe. Ele é educado a não estudar, porque a partir do momento que ele começa a estudar, ele começa a despertar, ele começa a ter conhecimento, e conhecimento requer responsabilidade, requer parcialidade. Quem tem conhecimento jamais se tornará uma pessoa imparcial, porque ele vai defender aquilo que ele acredita por meio da experiência direta. Maçom não é imparcial. Como é que você pode ser imparcial se você tem um legado de lutar contra a tirania, contra a ignorância, contra o preconceito? Como você vai se tornar uma pessoa imparcial mediante a tirania, mediante o preconceito, mediante a ignorância? Maçom iniciado não tem espaço para a imparcialidade. Ele é a pessoa parcial, ele escolhe o lado do que é justo. E nós, 7 mestres maçons, com regularidade de origem, porque foi você que me deu a regularidade de origem. Você do Grande Oriente, os mestres do Grande Oriente me deram essa regularidade de origem. Foi vocês que me iniciaram, foi vocês que me elevaram e foi vocês que me exaltaram. Se eu sou um maçom espúrio, vocês também são espúrios. Porque eu só tenho originalidade se você tiver originalidade. Eu só tenho regularidade de origem se você tem regularidade de origem. Então se você mentiu para mim, se eu entrei numa seita, se eu não entrei numa tradição maçônica, dentro da Gênese, a culpa não é minha, a culpa é de vocês. Vocês que me iniciaram, vocês que me elevaram e vocês que me exaltaram. Deixo aqui esse pequeno esclarecimento. Somos todos maçons, somos todos iniciados. Agora, eu, pela minha liberdade, pelo que tenho, digamos, direito, eu preferi e prefiro viver maçonaria em uma loja constituída, com regularidade de origem, sem estar escravizado a nenhuma instituição. Porque é isso que a gente sabe. Você tem coragem de olhar nos meus olhos e falar comigo diretamente, dizer que não é escravidão, está institucionado, onde você paga para ser bom, você paga para ser regular, você paga para ser altruísta, você paga tudo. O que quer é teu dinheiro. Não quero que você viva a maçonaria. Estou equivocado? Gente, meus irmãos, eu tenho propriedade de falar, porque eu sou maçom. Eu estou 15 anos na maçonaria. Eu não sou um doidinho, não. Eu falo com conhecimento de causa. A raiva de vocês é porque eu falo com autoridade. E não tenho medo, não. Porque eu sou iniciado. Eu jurei ser maçom. E ser maçom é ser leal a si mesmo. E ser leal à ideia a qual me apresentaram. Lutar contra a tirania, contra a ignorância, lutar pelo outro, lutar pelo menos favorecido, pelos enfraquecidos pelo sistema e etc. Esse é o legado do iniciado, esse é o legado do maçom. Te amo sem te conhecer.